Então, pessoal, no vídeo que eu quero trazer para vocês agora, eu quero continuar falando sobre as estimativas de Mertens. Então, as estimativas de Mertens propriamente ditas são sobre o somatório do inverso dos primos e sobre o produtório dos primos de menores ou iguais do que x de 1 menos 1 sobre p. Então, a primeira estimativa de Mertens é que o somatório sobre os primos menores ou iguais do que x de 1 sobre p, isso é igual ao log x, mais uma constante C1, mais um erro da ordem de 1 sobre log x. Certo? Lembrando aqui que log sempre denota o logaritmo natural. E a segunda estimativa de Mertens é que o produtório de p menor ou igual do que x de 1 menos 1 sobre p é igual a exponencial de menos a constante de Euler-Mascheroni sobre log x, que multiplica 1 mais um erro da ordem de 1 sobre log x, onde a constante C1 aqui é aproximadamente 0,26 e γ é a constante de Euler-Mascheroni. Então, eu vou provar na sequência de 2 ou 3 vídeos essas duas estimativas, mas antes eu vou começar com um teorema que relaciona essas duas quantidades das estimativas 1 e 2. O somatório dos primos menores ou iguais do que x de 1 sobre p e o produtório dos primos menores ou iguais do que x de 1 menos 1 sobre p. Então, olha só. Teorema 2, o somatório dos primos menores ou iguais do que x de 1 sobre p é igual ao logaritmo de 1 sobre o produtório de p menor ou igual do que x de 1 menos 1 sobre p, menos uma constante C0, mais um erro da ordem de 1 sobre x, onde a constante C0 é definida como esse somatório aqui sobre todos os primos e é aproximadamente igual a 0,315. Então, vamos provar esse teorema 2. Em primeiro lugar, vamos mostrar que C0 está bem definido. Por que C0 está bem definido? Porque o logaritmo de 1 menos 1 sobre p a menos 1 sobre p é igual a menos o log de 1 menos 1 sobre p menos 1 sobre p. Agora eu uso a expansão de Taylor para o log. Isso é menos 1 sobre p, mais um erro da ordem de 1 sobre p ao quadrado. Essa aqui é a expansão de Taylor para o logaritmo natural. Menos 1 sobre p. Agora, esse menos 1 sobre p aqui cancela com esse menos 1 sobre p aqui de fora. Então, isso é igual a um erro da ordem de 1 sobre p ao quadrado. Isso significa que essa série daqui é menor ou igual que uma constante vezes o somatório sobre os primos de 1 sobre p ao quadrado, que é menor do que infinito. Ou seja, a série do valor absoluto converge, ou seja, a série sem o valor absoluto converge absolutamente, ou seja, a série converge. Isso significa que a nossa constante C0 está bem definida. Agora, olha só. Vamos comparar o somatório sobre os primos menores ou iguais do que x de 1 sobre p menos o logaritmo de 1 sobre o produtório dos primos menores ou iguais do que x de 1 menos 1 sobre p.
certo? Então, olha só. Isso aqui é igual ao somatório sobre os primos menores ou iguais do que x de 1 sobre p menos o logaritmo de 1 menos 1 sobre p a menos 1. Certo? E isso eu posso escrever como sendo o somatório sobre todos os primos de 1 sobre p menos o logaritmo de 1 menos 1 sobre p a menos 1 menos o somatório sobre os primos maiores do que x de 1 sobre p menos o logaritmo de 1 menos 1 sobre p a menos 1. Agora, esse primeiro somatório sobre todos os primos, isso aqui é menos a constante C0, porque olha como a gente define a constante C0. Ali está a constante C0. Então, isso aqui é menos a constante C0. E cada um desses termos aqui, ó, isso aqui a gente viu pela expansão em série de Taylor, isso aqui é da ordem de 1 sobre p ao quadrado. Então, essa soma é igual a menos C0 mais o somatório sobre os primos maiores do que x de um erro da ordem de 1 sobre p ao quadrado, que é igual a menos uma constante C0 mais um O grande do somatório de p maior do que x de 1 sobre p ao quadrado. E o somatório de 1 sobre p ao quadrado, então isso aqui é menos C0 mais O grande do somatório sobre os números naturais, agora em vez de ser os primos, n maiores ou iguais do que x, de 1 sobre n ao quadrado, estendi a soma para todos os naturais. E a soma do inverso dos naturais é O grande da integral de x a infinito de dt sobre t ao quadrado. Certo? Aqui eu estou usando aquelas fórmulas lá de somatórios e etc. E a integral de x a infinito de dt sobre t ao quadrado é da ordem de 1 sobre x. Então, isso aqui é igual a menos C0 mais O de 1 sobre x. E isso termina a demonstração.